Aleluia, aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter me visto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles. Quando Jesus veio, os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em meu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Estamos encerrando no dia de hoje a chamada oitava da Páscoa. Quando nós celebramos uma grande festa na igreja, as grandes festividades, as grandes solenidades, ela é sempre acompanhada de um período que é como se nós continuássemos vivenciando aquele dia solene que celebramos no dia da festa. Assim foi quando nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o celebramos no domingo de Páscoa e depois, durante 8 dias, nós ficamos revivendo este dia, revivendo a oitava da Páscoa. É por isso que é chamado para nós de um dia sem fim, porque não termina lá naquele dia, não termina somente naquele domingo da ressurreição,
Mas o domingo da ressurreição nos estimula a continuarmos vivenciando esta experiência da presença de Jesus do nosso meio, desse Deus que não nos abandona. Então é interessante isso para a igreja, porque quem acompanha os evangelhos todos os dias, se nós ouvíssemos as passagens dessa semana, nós iríamos ver que todos os dias são narradas as primeiras aparições de Jesus, e os evangelhos sempre iniciam com a mesma expressão, dizendo assim, no primeiro dia da semana. É como se ainda fosse aquele primeiro dia, é como se ainda vivêssemos aquele dia da ressurreição, é como se Jesus viesse ao nosso encontro. E é bonito pensar a maneira como Jesus se apresenta em cada realidade. Jesus foi ao encontro das mulheres que estavam sofrendo pela perca daquele que as tinha dado valor, que tinha dado sentido à realidade que elas viviam. Jesus foi ao encontro de Pedro e João. Jesus foi ao encontro dos discípulos de Emaús, que estavam voltando para a realidade antiga. Jesus foi ao encontro dos discípulos que haviam voltado a pescar. E depois, Jesus vai ao encontro da comunidade. Nós temos que sempre entender que Jesus virá ao nosso encontro. Independente da situação que nós vivemos, independente do contexto que nós passamos, das lutas das nossas vidas, das batalhas do dia a dia, dos desafios que nós temos que enfrentar, Cristo virá ao nosso encontro. E Ele quer transformar a realidade que nós estamos vivendo e que nós estamos passando. Era isso que nos mostrava o início do Evangelho de hoje, estando as portas fechadas por medo dos judeus. As portas fechadas não é somente o sinal físico do fechamento daqueles homens, mas mostrava para eles que ainda o coração deles estava cheio de reservas, que ainda o coração deles estava cheio de receios. Quando a gente passa no lugar e aparece alguém que a gente acha meio estranho, que a gente fica com medo de assaltar, o que você faz? Você fecha a porta, né? Porque vai que essa pessoa entra na minha casa, né? Vai que essa pessoa faz alguma coisa para mim, para minha família. Estar com a porta fechada significa estar reservado para si mesmo. Mas Jesus entra mesmo assim. Não existe porta fechada que segure a graça de Deus. Deus vem ao nosso encontro e traz para nós aquilo que nós necessitamos. A primeira coisa que Jesus fala para aqueles homens é: a paz esteja convosco. E Ele fala duas vezes: a paz esteja convosco. A paz que Jesus traz não significa a ausência de perturbação. Às vezes a gente fica a vida inteira querendo ter paz, né? Na nossa casa, na nossa família, ainda mais no contexto que a gente está vivendo, que está todo mundo dentro de casa. Às vezes a criança passa correndo, aquela bagunça, aquele tendel, e a gente começa a ficar nervoso. Aí o pai vira para cá: olha, eu quero paz hoje, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Às vezes a esposa briga com o marido vai chegar perto dela e falar assim: bem, o que foi? Fala assim: me deixa em paz, que já me atormentou demais hoje. Às vezes nós queremos aquela paz humana, aquela paz transitória, mas não é esta paz que Jesus oferece. Tanto que depois que Jesus desejou a paz, lá fora ainda estavam os perseguidores. Lá fora ainda estavam aqueles que queriam matar os discípulos de Jesus. Lá fora estavam ainda aqueles que queriam fazer o mal para eles. Todas as lutas do dia a dia eles ainda teriam. Ainda nos mostra isso a segunda leitura. A palavra diz: no mundo vós ainda haveis de ter tribulações, ainda haveis de ter situações, ainda haveis de ter lutas, batalhas. Nós, como cristãos, não podemos acreditar que a nossa vida vai ser diferente. Às vezes nós não queremos a paz de Jesus, a gente quer a paz do mundo, a gente quer tranquilidade, a gente não quer ter dificuldade, a gente não quer ter luta, não quer ter batalha. A gente escuta por aí fora, muitos e muitos, que até prometem essa paz humana. Quantas vezes a gente escuta aquele discurso: vem aqui que a gente vai te libertar disso que você está passando, vem aqui que você vai ter paz, frequenta tal lugar que você não vai ter mais dificuldade, faz tal coisa que vai sumir as tuas lutas. Jesus não fala isso para nós. Depois que Ele deseja a paz, Ele vira para os seus discípulos e fala assim: olha, coloca a mão nas minhas chagas,
vê as marcas dos pregos que eu carrego. E as marcas dos pregos de Jesus não são sinais de um derrotado, de alguém que foi vencido pela morte. Pelo contrário, as marcas que Jesus traz são marcas de vitória, marcas de alguém que passou pela morte e alcançou a ressurreição. Jesus tenta mostrar isso para os discípulos. Se vocês forem perseverantes, se vocês fizerem experiência com o amor e com a bondade de Cristo, com o amor e com a bondade que Ele tem para vocês, para mim, para você, ali nós iremos experimentar a verdadeira vitória. Dizia isso para nós a primeira leitura no dia de hoje. Interessante que ela inicia dizendo assim: aqueles que se convertiam permaneciam unânimes na oração. Porque muitas vezes nós fugimos das mãos de Deus, muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, muitas vezes nós nos esquecemos de quem Deus era a nossa vida, porque falta para nós nos converter. Nós muitas vezes estamos buscando Deus aonde Ele não se encontra. A gente vê isso também na figura de São Tomé. Às vezes a gente acredita que Tomé era um homem incrédulo, um homem sem fé, um homem que não acreditava. Tem gente até que fala assim: olha, eu sou igual a Tomé, eu tenho que ver para crer. Mas Tomé não era essa figura de coração duro que as pessoas acreditam. Tanto que Tomé foi o último a ver Jesus. Jesus apareceu para as mulheres, Jesus apareceu para Pedro e João, Jesus apareceu para outros discípulos de Emaús, Jesus apareceu para os 6 que voltaram a pescar, Jesus apareceu para tantos, e não apareceu para Tomé. Tomé devia estar com o coração muito magoado, Tomé devia estar ferido com aquela situação, mas no outro final de semana ele estava lá com os irmãos, porque ele acreditava naquilo que Jesus podia fazer, porque apesar da dor do coração dele, ele cria naquilo que Deus iria realizar na sua vida, buscava Jesus aonde de fato ele se encontrava. E aquilo que Jesus faz não é uma crítica a Tomé, pelo contrário, Jesus faz um elogio a ele. Feliz aqueles que vão acreditar sem terem visto, porque vendo um homem tocando naquele que era humano, vendo aquele que era material, ele acreditou que ele era Deus. Tanto que ele disse: meu Senhor e meu Deus. Que fazendo experiência das coisas humanas, hoje nós possamos acreditar que Deus está conosco, que Deus não nos abandona, que Ele não nos deixa, que Ele vai estar conosco, e mesmo que seja difícil, que nós possamos buscar Deus aonde Ele está. Dificuldade nossa é que muitas vezes nós buscamos o caminho mais fácil. A gente busca Deus aonde Ele não se encontra, a gente busca Deus aonde Deus não está. Semelhante àquela história, conta que certa vez havia um rapaz que estava caminhando na rua, de repente ele viu um amigo ajoelhado, baixando, procurando alguma coisa. Perguntou: o que foi? O que você está procurando? Ele falou assim: eu perdi minha aliança. Se eu chegar em casa sem aliança, minha mulher me mata. Um amigo muito bom se ajoelhou junto com ele e começou a procurar. Procuraram. Depois de muita procura, ele perguntou para o amigo, virou para o amigo e disse: você tem certeza que foi aqui que você perdeu? Ele falou assim: olha, não foi aqui que eu perdi não, foi lá. Mas lá está escuro, do que adianta procurar? Estou procurando aqui que está claro. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. A gente sai pelo mundo caçando Deus aonde Ele não se encontra. A gente caça Deus fora da vida da igreja, a gente caça Deus em realidades humanas, a gente procura Deus aonde Ele não está. O convite da palavra de Deus no dia de hoje, nesse dia em que celebramos a divina misericórdia, é nos aproximarmos da misericórdia de Deus, saber aonde Ele está, buscá-lo aonde Ele se encontra, não em realidades fora da realidade da vida com Deus. Busquemos a Deus de todo o coração e deixemos que esta misericórdia nos alcance. Tenhamos a certeza, meus irmãos, Deus tem nos buscado, mas será que nós temos deixado que Deus nos encontre? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.